Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença de hoje é de uma jovem cujo aspecto juvenil camufla a competência que ela adquiriu academicamente como cientista social. É Ana Carolina Andrade, cientista social, com quem eu passo a conversar agora. Ana, você tem trabalhado, você está trabalhando no campo de pesquisa, inclusive está trabalhando na constituição de um núcleo de estudo de religião do instituto que está sendo constituído, uma entidade que está sendo constituída. E você, de uma certa maneira, você se especializou no segmento evangélico. E o que você coloca assim, de diferenças fundamentais desse segmento em relação ao composto da sociedade? Bom, eu acho que a primeira coisa importante assim, para trazer é o crescimento muito grande e muito rápido, né? Perceptível. Em 1970, a gente tinha cerca de 5% de evangélicos. E em 2020, porque a gente tem os dados um pouquinho, são estimativas ainda, né, por conta da ausência do censo, a estimativa é que já somos 1/3 da população. Então, é um crescimento bastante rápido. E de cada 3 pessoas, uma é evangélica. 1/3, né, da população. E existem pesquisadores como o José Eustáquio Alves, que é do IBGE, e o próprio Juliano Speyer, que estimam que em 2000, na próxima década, né, já vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Já chegam a passa de 51%. Exatamente, o que é um marco muito importante, né, para uma sociedade que nasce no berço católico. Claro. É óbvio que isso é discutível, né, existem pesquisadores que vão falar que os evangélicos vão atingir o teto e não vão ultrapassar, enfim. Mas trata-se de um público que cresceu muito rápido, cresceu muito, muito rápido. Então, daí vem esse interesse, né, de entender um pouco melhor sobre os evangélicos. Então, primeiro, essa questão do crescimento. Segundo, de desfazer esse estigma de que são um bloco, de que o evangélico é um bloco monolítico, são homogêneos. Em alguns casos, fundamentalista, inclusive. Fundmentalistas, exatamente. A gente busca, nesse núcleo, né, parceria com o João, com a Maria Vitória, com o Hélio, desfazer um pouco desses preconceitos, desses estigmas. E a gente chega em algumas denominações, busca entender um pouco melhor essas denominações e essas tradições. Você é evangélica? Então, Isso, de certa maneira, inspirou sua busca por uma especialização? Eu cresci na Maranata, nascida e criada, de família Maranata, inclusive. Membros da minha família ajudaram a fundar a Maranata aqui no estado. Fiquei lá até meus 13, 14 anos, depois fiz passagens pela Assembleia e pela Batista e hoje me encontro desigrejada. Que é uma categoria que tem crescido, inclusive, principalmente entre os jovens. Mas ligada ao pensamento evangélico? Sim. Os desigrejados seriam esse público que mantém a fé, mas não está membro, não é congregado a uma instituição. Essa fé sem templo. Independente de um conceito que eu incorporei bem recentemente ao meu parco vocabulário, livres do cajado. Exatamente. Né? Nesse caso, vocês têm, digamos assim, uma consciência crítica, vocês podem até buscar uma orientação pastoral, mas não necessariamente acatar uma indicação pastoral. Sim. É por aí? E não tem essa vinculação necessariamente a uma entidade específica, né? A uma instituição específica. Estão frequentando, não necessariamente estão buscando uma igreja, né? Mas estão ali e professam a fé, né? Na sua vida, na sua vivência, enfim. Então é evangélico desigrejado. Evangélico desigrejado, exatamente. Aqui, na sua pesquisa, no seu estudo, porque você tem, na verdade, você é formado em ciências sociais, há toda uma metodologia que é adquirida para poder você fazer o estudo dos experimentos sociais. Como é que você distingue, assim, o que você percebeu de diferenças, se existem, relevantes nas várias confissões religiosas? Então, o primeiro movimento que a gente fez foi um movimento qualitativo, de entrevistas em profundidade. Nós entrevistamos 50 evangélicos e evangélicas e fizemos isso tentando abranger o máximo possível dessas denominações e dessas tradições. Então, dividimos em alguns blocos.
Primeiro, os evangélicos tradicionais, que são essas denominações mais ligadas ao protestantismo histórico. Essas são as origens. Presbiteriano, batista. Isso, na ruptura direta com a Igreja Católica. Sim, direto. O Juliano Speyer, ele vai inclusive dizer assim, que é um público mais intelectualizado e discreto. Intelectualizado porque essa relação com a fé, ela passa muito pelo estudo da Bíblia, pela leitura, enfim. Uma teologia evangélica. Sim. E discreto por conta dessa ausência do pentecostalismo, digamos assim. Sim. São igrejas que podem se renovar, mas não necessariamente possuem as mesmas características das igrejas pentecostais, assim. Seria alguma coisa mais com, nas palavras do Maranata, com ordem e decência. E aí a gente tem essas denominações tradicionais, a gente tem as denominações pentecostais também, e aqui a diferença está na crença, além do batismo das águas, né, que os evangélicos fazem majoritariamente por imersão, não por aspersão, enfim, a crença no batismo do Espírito Santo e na crença nos dons espirituais, né. O Espírito Santo, ele se manifesta através da cura, dos milagres. Isso nos pentecostais? Isso, nas línguas estranhas, nas revelações. É um movimento que chega ao Brasil no século XIX, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Ele se espalha pelas periferias, né? E é uma ligação diferente com Deus, com a religião, com a fé, né? Porque aí você traz alguns elementos, digamos, entre muitas aspas, mágicos também para a questão. Por exemplo, e o grande marco, né, que muitos teólogos vão falar que foi o catalisador desse movimento para espalhar pelo mundo, foi o pregador afrodescendente, pastor afrodescendente afro-americano, William Seymour, lá em Los Angeles, onde tem um grande movimento da Rua Azusa, um grande movimento de avivamento, né, onde aconteceu o fenômeno da xenolalia, que é essa... Falar a língua estranha. Exatamente, das línguas estranhas. Então, o caso da Assembleia de Deus é muito emblemático, né? São dois suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que foram para os Estados Unidos, eram migrantes, e recebem uma profecia de que eles deveriam expandir o ministério para o Pará. Eles nem sabiam que isso existia e foram procurar, né? O Pará, o Estado brasileiro do Pará. Exatamente, vieram para cá, e daí o surgimento da Assembleia de Deus. E aí, a gente já falou dos tradicionais, dos pentecostais, temos também os neopentecostais, que chegam no Brasil em 1970, também de origem norte-americana. Aqui chega através da Universal do Reino de Deus. E esses elementos da pentecostalidade, eles são mantidos, só que são agregados à teologia da prosperidade, né? Em linhas muito gerais. A teoria da prosperidade é o seguinte: se você está abençoado, você enriquece. Exatamente. Ou algo do gênero. Exatamente. Em linhas muito gerais, é um raciocínio, Deus é o dono do ouro e da prata, somos filhos dele. Logo, temos direito, somos herdeiros a isso, né? Temos o direito a conquistar esse ouro e essa prata. Então, você traz uma lógica muito de autonomia, e eles vão utilizar também do empreendedorismo, enfim, dessa questão... De você gerar sua prosperidade, né? Isso, da prosperidade não só material também, né? Sim. Prosperidade no âmbito familiar, prosperidade na vida como um todo. Sim. E aí, uma das categorias que a gente trabalha também, que seria um movimento mais recente, do século XXI, são as igrejas de parede preta, que são igrejas, também um movimento importado, né, norte-americano, que são igrejas que incorporam essa cultura pop, que pintam as suas paredes de preto, trazem esse jogo de luz para a igreja. Mas aí uma coisa mais voltada para também arrebanhar a juventude, não? Exatamente. Essa é a grande marca. O foco total é nos adolescentes, nos jovens, porque também são igrejas que costumam ter uma liberdade doutrinária maior. Sim. Então, por exemplo, nas igrejas tradicionais é um grande debate ainda a questão da tatuagem, por exemplo. E ali essas... questão do homossexualismo. Da Né? Então, são coisas que vão sendo superadas aos poucos, né? E a gente também trabalha com os desigrejados, que seria o meu caso, né? Dessa fé sem templo.
Sem templo, sem templo. Mas nesse caso você tem a referência da transcendência, a referência da divindade presente como norma, como um valor de vida, né? Isso, exatamente. Agora, quando a gente traz isso para o campo político, né? Por exemplo, você falou que há projeções aí, me parece consistentes, de que a população evangélica pode alcançar 51% da população, embora outros achem que ela vai atingir o seu limite e esgota ali seu potencial de crescimento. Isso significa que a sociedade tende a ter a prevalência de uma pauta de costumes conservadora? Bom, como uma das coisas que eu notei assim, nessa passagem, pelas ciências sociais, enfim, era de que os evangélicos ainda são muito desconhecidos, né? Eu me recordo de um momento onde numa aula de Sociologia 4, que é sociologia voltada para a sociologia do Brasil, e as pessoas se questionavam ali de onde surgiu o Bolsonaro, de onde veio, por que, né, esse discurso, por que essa fala. E eu olhava para aquilo e, poxa, mas eu cresci ouvindo isso, sabe? Essa questão Você ouvia esse questionamento na sala de aula? Isso. Da defesa da família, dessa questão da homossexualidade, enfim. Dessa defesa, enfim. Cresci ouvindo isso, então para mim não era nada novo, mas aparentemente espantava. Então surgiu uma curiosidade em mim. O que a gente vê, assim, que de fato os evangélicos conservadores alcançaram em seu governo, assim, um destaque, um lugar que nunca antes foi concedido, apesar da bancada evangélica, enfim. Estão ocupando cargos como ministros, enfim, alcançaram esse lugar de destaque. Acho que isso não volta. Eu acho que o Bolsonaro trouxe mesmo os evangélicos para a pauta, para o debate. Agora todo mundo não só os enxerga, quanto, de certa forma, até se preocupa justamente com esse avanço do conservadorismo. Acredito que isso não volta, isso não recua, como o João Gualberto sempre fala, né? O conservadorismo brasileiro ele é muito maior do que o Bolsonaro, né? Então ele persiste. Ele trouxe para isso, e o que nós podemos detectar, assim, é que existem dois tipos de evangélicos, de eleitores evangélicos. O primeiro é o eleitor evangélico conservador, que a leitura que ele faz do evangelho impacta na hora do seu voto, né? Para ele, o evangelho ele se opõe às ideias de esquerda, e aí ideia de esquerda cabe muita coisa, né? Sim. Muito amplo. Muito amplo. Mas hoje a grande pauta é a defesa da família tradicional, e a família tradicional é muito menos sobre creche, sobre emprego e mais sobre a defesa da heteronormatividade mesmo. Então essa oposição, o evangelho se opõe às ideias de esquerda. É inconcebível, por exemplo, um evangélico de esquerda, isso não sequer é permitido, visto como algo, inclusive, pecaminoso, assim. São os que estão em destaque, estão dominando o espaço público, de fato. A gente percebeu esse primeiro perfil. E o segundo dos evangélicos progressistas conservadores. E aí esse termo, né, que pode parecer antagônico, mas progressistas porque a pauta social ela é maior do que a pauta moral, só que conservadores porque ainda conservam os mesmos princípios e valores do que os evangélicos conservadores. Essa questão, por exemplo, na nossa pesquisa, sai muito o homossexualismo ainda. Esse sufixo ismo da não naturalidade, entendeu? Então, a gente percebe esses dois públicos, esses dois eleitores evangélicos, e uma das nossas apostas é que esses eleitores progressistas, eles cresçam com o passar do tempo. A presença hoje é da cientista social Ana Carolina Andrade, e a gente volta já.
Voltamos com a presença da cientista social Ana Carolina Andrade, fazendo um registro no início dessa conversa da participação do nosso desenhista Tom Fernandes, que está aqui registrando a passagem dos nossos entrevistados, deixando-lhes uma recordação artística. Ana, nós voltamos agora, você falou tanto que eu fiquei assim, tentando processar um pouco daquele punhado de informação que você despejou sobre mim no bloco anterior. Eu gostaria de você falar a respeito daquela questão de, parecia que havia uma premissa ou um procedimento recomendado de que o Evangelho votasse em silêncio. Isso foi revogado ou isso se mantém? Essa foi uma das grandes indagações, assim, a gente teve, em uma das entrevistas a gente ouviu isso, né, que o evangélico em 2022 votaria em silêncio. O que a gente percebe é que em 2018 o papel das lideranças, principalmente essas mais midiáticas, como Silas Malafaia, Edir Macedo, enfim, foi muito importante, foi muito decisivo. Não só os midiáticos, mas os pastores, eles possuem, além de eles possuem autoridade, né? Autoridade espiritual sobre a vida das suas ovelhas. Então, a opinião é levada em conta, o testemunho dele conta muito, o que ele faz e, obviamente, quem ele vota também, né? Ainda que não fique... Alguns fazem, de fato, propaganda, enfim, nas suas redes sociais, em cima do púlpito. E outros indicam isso, dão algumas pistas nos sermões, nas pregações, enfim. A nossa aposta é que o chamado voto de cajado, em 2022, ele diminui em relação a 2018. E por que isso? Justamente... pelo crescimento desses evangélicos progressistas, desses evangélicos que entendem, fazem a leitura do evangelho enquanto um evangelho que veio para os oprimidos, Jesus veio para os oprimidos, e que estão dando primazia para a pauta social, para a pauta econômica, além da pauta moral, né? Existem várias outras coisas, além da defesa da família tradicional brasileira, enfim. Tá, e quando você coloca assim a questão do evangelho e a política, por exemplo, já nessas eleições, você acha que há uma convergência, qualquer que seja o perfil do conservador, do progressista, na participação do processo agora de 2022? Há uma certa, digamos assim, com todas as diferenças que existem nesses perfis intra-segmento, mas na hora da decisão do voto, eles devem votar segundo uma tendência predominante? Uma das coisas curiosas, assim, foi uma descoberta interessante, foi o desejo pela politização. Os evangélicos agora estão mais participantes da vida política, eles querem se engajar mais. Entendem a política, inclusive, enquanto um espaço que foi, não necessariamente negado, mas que eles negaram durante algum tempo. Eles estiveram alheios, alijados. Exatamente. Então, agora participando, querem entender um pouco melhor como funciona, há um desejo de politização dentro das igrejas. Porque a igreja, entendendo enquanto... transformador individual, né? Um agente de transformação individual e também social. E é um espaço de formação de opinião. Então, existe a necessidade da orientação. Há um clamor pela orientação e não pela indicação. Daí o declínio, né? A nossa aposta do voto de cajado também. Ana, um dos caras que para mim refundou o cristianismo foi Martim Lutero, né? E a partir daquelas 96 teses dele, ele teve uma assessoria de imprensa maravilhosa, porque naquela mesma época um tal de Gutenberg estava inventando a imprensa, precisava de conteúdo para postar, né? Então espalhou a Bíblia pela Europa. Mas você inclusive, que é uma face nova desse status evangélico atual, vocês continuam tendo a Bíblia como a fonte da autoridade, o livro como a referência da convicção religiosa de vocês? Se mantém? Não, isso com certeza, sim. A Bíblia ainda tem o seu valor, só que ainda tem muito valor, né? Ainda é a fonte dos princípios, dos valores bíblicos, isso é indiscutível. Só que existem leituras sobre a Bíblia. Sim. Inclusive, faço aqui menção ao pastor Kenneth Terra, né, que tem um grande grupo que estuda linguagens da religião, que traz esses elementos de ficcionalidade também. Trazem a poesia, trazem a literatura, trazem o texto no contexto. Então, acho que talvez para
essa geração nova de evangélicos. Fale melhor para eles. Exatamente. Se comunica melhor. Um evangelho contextualizado faz mais sentido. Porque é interessante, na Bíblia há algumas considerações de que, por exemplo, a literalidade da Bíblia, ela se apressa mais ao cristão que realmente fica na espuma, na superfície da coisa, né? Porque as próprias parábolas de Jesus são extremamente metafóricas, né? Então, quer dizer, eu não sei, eu acho que, na verdade, no ritual do culto evangélico, compete ao pastor exatamente traduzir aquela simbologia bíblica, porque ela é visivelmente simbólica, né? Aí eu pessoalmente aprecio particularmente algumas parábolas que eu acho que elas são regras de vida e você percebe a consistência delas, mas elas se veem revestidas de um simbolismo. Não, as passagens de provérbios, a profundidade dos salmos, enfim, é de beleza imensurável. Só que o próprio Lutero, né, ele traz essa questão da individualidade, então também existe essa relação diferenciada com a Bíblia, com as próprias interpretações. As percepções de cada um. Exatamente. Né? Então, acho que hoje cabem mais leituras sobre o texto bíblico, inserir aquele texto em seus contextos e transpor para os nossos contextos de hoje. Então, estamos criando, recriando e contando textos também sobre a Bíblia. Por tudo que você falou, Ana, então reduzir o segmento evangélico a um único rebanho é um erro de avaliação. Com toda certeza. A nossa aposta é de que não é um bloco. Os evangélicos não são um bloco. Não é um bloco. E aí vai prevalecer as diferentes formas, percepções do mundo e da própria, digamos, conexão com o sagrado, né? Precisam ser entendidos dentro desse mosaico e dessa complexidade, assim. Não dá para reduzir. E essa redução, inclusive, é uma falha de análise gravíssima que a gente vê quando passaram a se importar com os evangélicos, né? Quando passaram a visualizá-los. São feitas essas reduções ainda, infelizmente. E aí, carregado de muito preconceito, de muito estereótipo. Principalmente estereótipos, né? Sim. Eu acho que eles estão precisando muito de muitas Anas Carolinas que venham trazer para público, uma leitura, digamos assim, acadêmica, uma interpretação, né, que atenda, inclusive, às mentes críticas que se apoiam num viés intelectual para estar rotulando as coisas. Eu agradeço. Não, sério. E espero, assim, contribuir de alguma forma nesse processo. Você vai se dedicar agora, você vai, de uma certa maneira, se ocupar desse núcleo de estudos da religião. Quer dizer, não necessariamente evangélica. Isso significa, no seu caso, também uma tolerância ou como eu diria, um senso democrático de se abrir... Ecumênico, ecumenismo, se abrir para o ecumenismo, sim. Certamente. A gente vai analisar essa possibilidade, né? Mas atualmente os evangélicos são o nosso grande foco. Mas óbvio, com desdobramentos. Quero agradecer muito, Ana, a sua presença aqui e esses esclarecimentos tão oportunos que você trouxe, oferecendo de fato um olhar novo sobre um grupo que está assim, sendo tratado de uma maneira muito estereotipada. Muito grato. Eu vou passar para você aqui uma lembrancinha do nosso Tom. Ai, que passando para você. Muito legal, agradeço. E muito grato pela sua presença. Obrigada, Eustáquio. Eu que agradeço a oportunidade. A presença hoje da cientista social Ana Carolina Andrade. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.